Depois que o Subaru foi invocado para um outro mundo e descobriu que tinha alguns poderes, quer dizer, um poder no caso, ele procurou da melhor forma possível aprimorar tudo o que tinha para, ser sempre o mais útil possível nos momentos mais importantes de cada arco. E sim, ele vem evoluindo, bastante inclusive, mesmo que aos pouquinhos. Só que, cara, ele nem se compara atualmente ao que ele era no início. O vídeo de hoje é sugestão do Elias Henrique, então fica aqui um salve pra você, meu mano. Portanto, vamos hoje falar sobre os futuros poderes do Subaru. Bom, a primeira habilidade já é bem conhecida por todos, e também muito bem utilizada pelo próprio Subaru, que seria o retorno através da morte. Por isso não precisa de maiores explicações, porque, só por a gente já ter visto ele morrer mais de 10 vezes até aqui, e também a aula que a Echidna deu em uma das festas do chá, explicando também diversas coisas que até então não tinha nenhum tipo de resposta. Então não há mais tanta necessidade assim de explicar tudo desde o começo. Mas lembrando que vale a pena ficar atento a alguns detalhes que às vezes possam passar despercebidos, que seria o save point do retorno, que não é determinado pelo Subaru, e sim pela Satella. Aliás, eu queria entender como ela escolhe que aquele momento é o melhor para ele voltar, nem antes, nem depois. Não sei se alguém aqui já se perguntou sobre isso, mas eu espero um dia que essa pergunta possa ter algum tipo de resposta. O outro detalhe seria as 3 possíveis penalidades caso o Subaru não cumpra o requisito de não falar para outra pessoa que ele possui esse poder. A primeira é o Subaru ser interrompido de uma maneira bastante brusca pela própria bruxa, com um tipo de aperto no coração que a gente já está acostumado a ver. Mas em alguns casos, cara, esse aperto pode literalmente matar ele por causa da dor. Inclusive, esse fica para aqueles dias que a Satella não tá muito boa, não. A segunda penalidade é que qualquer um que souber do retorno, direta ou indiretamente, poderá morrer. Tipo naquela vez que aconteceu com a Emilia na primeira temporada, mesmo que o Subaru não tenha dito diretamente. Ou até disse, mas não percebeu, e a Satella, em vez de tentar parar ele, foi lá e cortou o mal pela raiz, matando a Emilia. E a terceira penalidade não é bem uma punição, mas fazer isso aumenta o fator que ele tem da bruxa, mesmo que por um curto período de tempo, o que, de certa forma, atrai diversos tipos de monstros que estejam por perto ou revelam uma intenção duvidosa, também às outras pessoas, que podem atacar ele achando que ele é uma ameaça ou simplesmente fogem, saem de perto. De qualquer forma, isso facilita bastante a localização dele. Recentemente descobrimos também que o Subaru é capaz de utilizar autoridades, como um verdadeiro bispo do pecado. E até mesmo o próprio retorno através da morte poderia ser considerado como dito pela Echidna, mas isso não passa de especulação e não foi confirmado oficialmente. Mas enfim, voltando ao assunto de fato, são 2 tipos de autoridade que ele pode utilizar, que seria o da preguiça e o da ganância. Basicamente, o da preguiça a gente tem as mãos invisíveis, que o Subaru conseguiu após eliminar o Betelgeuse. Mas talvez por falta de habilidade ou ser muito difícil de controlar, pelo menos eu quero acreditar que seja algo do tipo, a mão que o Subaru pode criar não chega a dar muito medo não, mano. Além dele poder invocar apenas uma, vinda do peito e não das costas, como deveria ser, tanto a distância quanto o dano que ela pode proporcionar são mínimos. Então quem está aí esperando algo super incrível depois que ele conseguir começar a usar as autoridades, vai se decepcionar um pouquinho, cara. Pelo menos há, a providência invisível, uma outra habilidade, que é também uma autoridade da preguiça, no qual, com esse, o Subaru pode criar um campo de força invisível na forma de uma mão, que pode atravessar objetos, se ele concentrar seus pensamentos e focar apenas nos inimigos. Esse aqui sim, ele domina, e pode ser muito útil, tanto para prendê-los quanto para se proteger. É uma habilidade bastante bacana. Mas a gente não pode, esquecer de falar também das habilidades da autoridade da ganância, que assim como aconteceu com o da preguiça, o Subaru ganhou essa autoridade após a morte do Regulus. Pois é, cara, aquele sujeito que atacou a Aren e a Crush no início, pegou dele. Mas enfim, aconteceu a mesma coisa, E o Subaru também pôde assumir tanto a sua autoridade quanto a posição do antigo portador. Mas quanto aos seus poderes, ela evoluiu de uma maneira diferente quando foi para o Subaru. E meio que se tornou o inverso do que era antigamente. Mas ficou bem roubadinha, se usada da forma certa.
Depois a gente pode fazer um vídeo, né, explicando essas diferenças, mas por enquanto vamos focar só na do Subaru. No caso, ela ganhou também um outro nome, se chamando agora Corleones. E funciona assim: o Subaru pega para si, temporariamente, os fardos dos outros, sejam físicos ou mentais, em troca de um aumento em suas habilidades de combate. É tipo o Full Counter do Meliodas, só que menos roubado, porque se o dano for demais, ele não vai conseguir aguentar. E só funciona com as pessoas que o Subaru tem uma ligação emocional muito forte, podendo também vê-las como pontos de luz quando essa autoridade está ativa, indicando ali não só a sua localização, mas também como elas estão. Quero muito ver isso animado, cara, muito. No final do episódio 12 da segunda temporada, nós vimos que o Subaru, né, tá mais do que determinado em realizar um contrato com a Beatrice, para ele não só salvar ela da maldição imposta pela Echidna, mas também para oferecer um novo mundo, né, com novas possibilidades, um novo destino e tudo mais. E sim, após eles firmarem esse contrato, muitas coisas mudaram. Por exemplo, devido a algumas restrições, a partir de então, o Subaru não consegue mais utilizar o tão amado Shamak sozinho, ou nenhum outro tipo de magia, precisando mais do que nunca agora da ajuda dela. Só que esse contrato não foi de todo ruim. No geral, o nível dele foi bem além, sendo capaz agora de combinar com a Beatrice diversas magias mais avançadas, de nomes bem estranhos, vale dizer, podendo agora se especializar no combate corpo a corpo, depois de bastante treino, deixando a Beatriz na retaguarda, o ajudando com as magias, inclusive até mesmo com esses ataques combinados, no qual a gente pode listar 3 delas. A primeira se chama EMM, algo como Emília é mesmo uma deusa, e bom, tirando esse nome mais do que esquisito, seria uma habilidade de defesa absoluta, onde a Beatriz interfere no espaço-tempo onde ele está e o Subaru interfere no espaço-tempo ao seu redor, mas quase completamente sem riscos, se ele usasse a sua autoridade sozinha. É bem roubado, cara, porque o inimigo não vai poder atacar ele e ele vai poder atacar o inimigo sem maiores problemas. A ideia, no geral, é ótima, pelo menos eu acho. A segunda tem o mesmo padrão do nome, seria EMT. Algo como a Emília é mesmo um anjo, e tem uma ideia tão roubada quanto a anterior, mas essa no caso seria uma magia de negação absoluta. Vários campos esféricos com cerca de 10 metros de comprimento são lançados por toda a área em volta deles, onde nesse espaço são negados todos os efeitos de mana. É bastante útil contra magos, mas não muda muito contra aqueles que usam mais os ataques físicos, como a Elsa, por exemplo. Ainda assim é uma ótima ideia, cara, principalmente se ele puder combinar com outras técnicas. Imagine o quão apelão isso pode se tornar, cara. Só falta melhorar esses nomes, né, mano? Eu fico pensando na reação da Beatriz na hora deles inventarem um nome. O terceiro ainda não está totalmente pronto, mas com certeza terá um nome tão diferentão quanto os outros dois. Não se tem muitos detalhes ainda sobre o que eles estão pretendendo fazer, mas bem que poderia ter o nome da Aren, né, cara? Ela merece. Um detalhe que vale a pena ser citado é que não é porque o Subaru agora tem a Beatriz que ele pode fazer o que quiser. Ele precisa seguir algumas regras que foram descritas, né, dentro do contrato, que a partir de então ele não pode mais fazer nenhum contrato com outro tipo de espírito. A Beatriz não pode restaurar a própria mana, mesmo que ela possua essa habilidade e usava bastante, inclusive quando ela estava presa dentro da biblioteca proibida. E ela não pode drenar mana da atmosfera, apenas do Subaru. Tudo isso porque o portão dele, pouco antes, né, do contrato, acabou sendo rompido após o arco do santuário, depois de ele abusar do poder dele mais do que deveria. Então o portão dele ficou desregulado e qualquer tipo de uso faria com que ele se sobrecarregasse e acabaria morrendo por conta disso. Por isso foram realizadas todas essas restrições. Inclusive a origem se deu lá no arco 2, quando ele foi vítima da maldição. Vocês lembram? Bom, o próximo a ser falado não seria bem uma arma, quer dizer, a próxima, né? Mas poderia ser considerado como um equipamento de batalha, ou até mesmo um animal de estimação, ou animal de batalha, já que ela basicamente vai para sempre onde o Subaru está, que seria a Patrache, um dragão que o Subaru recebeu oficialmente da Crush, por seus esforços na batalha contra a Baleia Branca. Mas apesar dela ser de uma espécie conhecida por ser bastante agressiva e muito independente, ela é extremamente leal a ele. Não se sabe muito bem ao certo, e está sempre disposta a colocar sua vida em risco para ajudá-lo, seja o que for preciso que ela tenha que enfrentar. E sim,
O Subaru deve bastante a ela por muita coisa que já aconteceu até aqui, cara. Inclusive, eu não sei vocês, mas quando acontece alguma coisa com ela, cara, mesmo que o tempo volte, às vezes eu me sinto mal. Tipo quando ela foi esmagada pelo Garfield lá na floresta. Cara, aquilo ali doeu muito, mano. Mas enfim, além da patrache, o Subaru aprendeu o básico do parkour. E passa também a usar um chicote de uma das bestas mágicas da floresta. Mais precisamente aquela que apareceu no castelo e dificultou ainda mais a tentativa dele de tirar todo mundo dali, antes que a Elsa matasse todo mundo. Ela é derrotada posteriormente e dada ao Subaru na forma de arma, que ele procura utilizar muito bem. Pelo menos ele sai melhor com o chicote do que com uma espada, né? Bom, foram muitos spoilers, né? Mas o vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Considere se inscrever e deixar um gostei. Ajuda muito. Deixe uma sugestão de tema aí nos comentários. Pode ser de qualquer anime. Muito obrigado por me ver até aqui. E a gente se vê numa próxima.